Falei, então eu vou parar e vou tentar engravidar. Eu sempre quis ser mãe. Mais do que ter uma família, eu queria ter um filho. Eu nem pensava em casar, igreja, essas coisas. Mas eu queria muito ser mãe. Depois de muito tempo é que eu fiquei pensando se isso seria saudável, né, psicologicamente para a criança. E achei que seria interessante se eu pelo menos tentasse, né, ter uma família. Oferecer para esse filho ou filha aquela família de comercial de margarina, sabe? Só que quando eu casei eu já tinha 32 anos. E no mesmo ano que eu casei, 2 meses antes da data do casamento, no dia do meu aniversário, eu recebi a resposta do SISU e eu tinha passado para terceiro lugar em letras na UFRJ. Nossa! Eu não acreditava, porque quando eu fiz a prova pro Enem no ano anterior, eu fiz assim, sem... Eu não esperava, de verdade. Eu estava estudando para concurso, mas eu não acreditava que eu pudesse passar por uma faculdade. E quando eu vi o resultado, eu pirei. Eu mandei e-mail pro meu irmão com um print do resultado. Nossa, meu irmão ficou tão orgulhoso. Meu irmão ficou 1 hora comigo no telefone, 1 hora. E falando que eu era a primeira da família a conseguir entrar numa federal e dizendo para não desperdiçar essa oportunidade, que eu poderia ir longe. E uma coisa que ele falava muito, pelo amor de Deus, não engravide, termine essa faculdade. E só depois que ele falou isso, eu pensei, né? Ora, vejam só, a faculdade dura aí uns 5 anos se eu for muito boa. E aí, são 5 anos, eu já tô com 32, vou engravidar com o quê? Com 37? Vamos torcer para dar tempo, agora eu não posso perder tempo, né? Então, cara, eu não fui a uma chupada festa. Era estudar, porque tinha que me formar logo, porque eu queria logo ter um filho. No primeiro período, deu certo. No segundo período, eu tive crise de pânico um dia e eu fiquei travada. Eu não conseguia... Eu lembro que eu acordei e durante uns 30 segundos, ou talvez um pouco mais, porque a sensação era angustiante. Eu não lembrava meu nome, eu não lembrava por que eu estava acordando, eu não lembrava para onde eu tinha que ir. Eu não sabia nada. E a única coisa que eu sentia era medo. E eu só queria ficar em casa, quietinha, eu não queria atender o telefone, eu não queria falar com ninguém. Foi uma sensação muito esquisita. Eu fiquei, acho que uns 2 dias nessa situação. E depois eu fui tentando melhorar aos poucos, mas eu não conseguia mais ir para a faculdade. Eu lembro que a última vez que eu tinha ido para a faculdade antes disso foi para entregar um trabalho. E foi muito difícil conseguir chegar na faculdade a tempo de pegar o professor em sala, porque eu cruzava o Rio todo para poder fazer o percurso. Eu morava na Baixada Fluminense, trabalhava na Barra da Tijuca e estudava na Ilha do Fundão. É uma distância absurda, o trânsito sempre muito ruim. E quando eu vi que não ia dar tempo de entregar o trabalho, eu fiquei com medo de reprovar, assim, ninguém estava me pressionando, eu estava me pressionando, eu queria acabar logo. Eu queria acabar a faculdade em um período, mas não dava, né? E aí era um prazo que eu poderia conversar com o professor, negociar esse prazo, não houve pressão por parte dele, era um professor super bacana. Mas eu surtei. Não estava sofrendo pressão do grupo, não estava sofrendo pressão do professor, mas surtei.
E eu chorava muito quando eu finalmente cheguei na faculdade, o professor já tinha ido embora, eu chorei horrores, mas alguma amiga tinha ligado para mim enquanto eu estava a caminho e passou para o professor, Dani, fica tranquila, a gente sabe que você é boa aluna, a gente sabe que esse negócio de trânsito acontece, olha, fica calma, vem com calma para você assistir as outras aulas, mas o trabalho você pode entregar para mim depois, não sei o que, mas eu me senti a pessoa mais incompetente do mundo, porque eu não sei, meus amigos estavam me apoiando, o professor estava me apoiando, eu estava com problemas em casa, mas eu pensava em caixinhas, entendeu? Eu não conseguia perceber que uma coisa afetava a outra. Então, se eu surtei com o problema da faculdade, eu achava que o problema era a faculdade. Se eu surtava por causa do trabalho, eu achava que o problema era só o trabalho. Eu não conseguia vincular tudo, sabe? E aí, o segundo período, depois desse evento, eu acabei largando. Eu não fiz mais nenhuma disciplina no segundo período. Eu não fui mais para a faculdade no segundo período. E falei, ok, eu vou ficar mais tempo na faculdade do que eu gostaria, mas eu não estava conseguindo lidar com aquilo tudo. No terceiro período, eu voltei. Eu tinha trancado as disciplinas anteriores, né? No terceiro período, eu voltei. Eu tinha ficado um tempo em casa, o meu chefe antecipou as minhas férias e me deu uma licença. Eu já tinha ido ao psiquiatra, eu estava tomando antidepressivo, calmante para melhorar e eu não gostei do resultado, não. Sinceramente, eu estava me sentindo muito mal. Ainda mais que quando eu ia para consulta com o psiquiatra, ele nem olhava para minha cara. Eu conversava com ele sobre as coisas que estavam acontecendo, o que eu estava sentindo, ele estava escrevendo, continuava. Tá, então você continua tomando remédio, toma aqui a receita nova. Então, foi assim que eu deixei de tomar o remédio por conta própria, o que não é recomendável. Não façam isso, eu fiz. Eu parei com tudo, não vou ficar tomando remédio, não gosto. Voltei para a faculdade, bora correr que a gente tem que ter um filho nessa encarnação ainda. E perdi emprego. Não esse, porque eu tinha conseguido uma oportunidade numa escola. E aí eu fui para essa escola. A ideia era ficar um tempo respirando, porque eu achei que aquela rotina louca tivesse causando aquilo tudo. Mas quando eu estava prestes a sair do emprego que eu estava para poder ficar um tempo tranquila, pelo menos o tempo que durasse o dinheiro, né? Eu consegui uma oportunidade numa escola e comecei a trabalhar lá, e era um horário muito flexível. Eu conseguia conciliar com a faculdade, eu conseguia conciliar com o tempo para mim, eu conseguia estudar tudo bonitinho, o salário mais interessante, e eu achei que tudo fosse ficar de boa, só que eu acho que 7 meses, 9 meses, menos de um ano depois, eles fizeram uma reestruturação lá e mandaram algumas pessoas embora, eu era uma delas. Aí novo surto, né? Só que não fui pro médico. Eu falei, não vou tomar aquele remédio de novo, de jeito nenhum. Eu fiquei em crise porque eu não conseguia arrumar um emprego que me permitisse estudar de maneira tal que eu me formasse no prazo que eu tinha estipulado para mim. Eu não queria deixar para ser mãe depois dos 40, porque eu tinha medo de não conseguir. E naquela busca desesperada de emprego, e eu cheguei a conseguir um estágio, mas isso foi depois. Eu procurava emprego, não achava, estava ficando desesperada, o dinheiro acabando. E aí eu recebi a proposta de não trabalhar mais. Na hora, veio a voz do meu irmão gritando comigo. Ele não gritou, mas muito tempo atrás, numa conversa que ele teve comigo, ele falou para mim, Daniele, nunca dependa de homem para nada na sua vida.
Você me escutou? Falei, tá. Nunca dependa de homem para nada nessa vida. Tá bom, não vou, tá bom, tá bom. O que eu fiz? Aceitei a proposta. Eu queria ser mãe. Me arrependi? Me arrependi. Paguei caro por isso? Paguei caro por isso. Mas eu queria muito ser mãe e eu não imaginava as consequências. Então, continuei estudando. Eu ia para a faculdade. Eu tinha aula 7h30 da manhã. Tinha dia que eu tinha aula 7h30 da manhã e a última aula acabava 9h30 da noite. Eu continuei estudando muito, consegui fazer um estágio e eis que a faculdade entra em greve. Outra crise. Enfim, nós ficamos uns 3 meses sem aula. 3 meses sem aula. Depois voltamos e tentamos resumir um semestre em um mês. Foi quando meu cabelo começou a cair, então assim, tinha alguma coisa, não tinha nada a ver. O que é o cabelo com a quantidade de estresse que a pessoa... Nada a ver. E vida seguiu, continuei estudando pra caramba. E como eu não estava trabalhando, e a vida não é fácil, o estágio que eu consegui era muito bom, era muito bom. Só que o custo, a bolsa auxílio que eu recebia, mal custeava o lanche e a passagem. Então, era só pela experiência mesmo. E aquilo não tava me ajudando. Eu deixava de estudar naquele período que eu estava no estágio e não tinha uma renda propriamente dita. Então, quando acabou o prazo do estágio, eu saí sem nenhum rendimento. O que eu fiz? Eu tentei vender sanduíche na faculdade. Não deu certo. Eu era tímida para vender sanduíche. Por incrível que pareça, ó. Mas eu fiquei tímida de vender o sanduíche. O bom é que eu tive sanduíche aí por umas 2 semanas para comer no lanche. Aí eu aprendi a fazer tricô. E comecei a vender gorro na faculdade. Gorro, cachecol. E comecei a vender cosmético também. Eu tava uma mascate e tanto. Eu até comprei aquela maquininha de passar cartão pra... Eu tava inspirada, eu tava acreditando que o negócio ia dar certo por aí. E estudando muito, lendo muito, fazendo o possível para cumprir o prazo. Passava o dia inteiro na faculdade, mas tinha excelentes notas. E aí, quando foi chegando o fim da graduação, a realidade que eu vivia quando eu entrei já era bem diferente de quando eu estava no final da graduação. Eu já era outra pessoa. As minhas motivações ainda eram muito fortes, a vontade de ser mãe ainda era muito forte, mas o relacionamento já não estava tão bom e eu já não tinha tanta certeza se eu ia conseguir cumprir todo o protocolo de me formar, passar no concurso e engravidar. Eu já não sabia se eu queria fazer uma formação continuada ou se eu queria parar ali na graduação. Eu tava cheia de dúvidas, eu tinha muito mais perguntas do que respostas no final da graduação. E eu não estava feliz. Disso eu tinha certeza, eu não estava feliz. E ainda mais que eu já tinha perdido todo o cabelo, assim, eu tava num momento muito ruim. E aí eu recebi outra proposta. Vamos ter um filho? Ah, vá. Depois de tudo, era óbvio que eu ia dizer o quê? Sim, com certeza, eu queria ser mãe. Então,
comecei a tentar, né? Eu sei, eu fiz tudo diferente do que eu faria hoje. Mas se tem um momento que eu lembro, assim, foi como uma vitória, assim, pra mim, eu não sei explicar, mas eu me senti muito bem no dia que eu entrei no consultório da ginecologista e disse: então, eu vou engravidar. Fala aí o que eu tenho que fazer pra deixar meu corpo bonitinho pro meu bebê morar aqui dentro. Foi um momento bem marcante mesmo.